A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e hoje nós vamos estudar a lição número 8 desse terceiro trimestre de 2020 da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual dos tempos de Esdras e Neemias e comparando como exemplo para os nossos dias atuais no meio dessas crises que estamos vivendo. A lição de hoje tem como título As causas da desunião devem ser eliminadas. O texto áureo está no Salmo 133 e o versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a verdade prática, a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento na obra de Deus. Lembrando que a desunião, ela afasta, ela expulsa as bênçãos de Deus. A desunião impede a estabilidade da Igreja de Cristo. E sem a estabilidade, ela não cresce e ainda por cima fica fraca e doente. Então, por isso que a verdade prática fala que a união é uma força indispensável. A leitura bíblica em classe está em Neemias, capítulo 5, versículo 1 e dos versículos 6 ao 12. Na lição 6, nós vimos então Neemias liderando a reconstrução ali dos muros de Jerusalém. Vimos que a reconstrução dos muros aconteceu durante um período bem curto, de 52 dias. E no meio dessa construção, durante essa construção, surgiu um conflito ali entre os judeus, um conflito de classes, isso mesmo, classes sociais. E na lição de hoje, então, nós vamos ver como que isso aconteceu. Para isso, precisamos retornar um pouquinho mais na história. Os judeus que estavam voltando do cativeiro, obviamente, eles imaginavam encontrar uma terra, a terra deles, manando leite e mel. Eles imaginavam que os que tinham ido na frente, ou que os que haviam ficado ali, tinham cuidado, tinham zelado pelas coisas, enfim, eles esperavam encontrar uma Jerusalém que manasse leite e mel, uma Jerusalém que estava tudo bem. Era isso que eles imaginavam voltando do cativeiro. E ao chegarem lá, a realidade era muito diferente. O povo estava realmente vivendo na miséria. Havia uma relação bem difícil com os povos ali ao redor. Nós já vimos isso nas lições anteriores, principalmente os samaritanos. Muitas injustiças sociais, dificuldades de todo tipo, desordens. E tudo isso gerou então uma hostilidade e começou a aumentar a desunião entre o povo. E acabou que tudo isso culminou aí no meio da reconstrução dos muros. Eles começaram a reconstruir e juntos ali os problemas vieram à tona. Neemias, ele foi usado por Deus então não só para trazer essa terceira turma de judeus de volta do cativeiro para Jerusalém, não só para reconstruir os muros, mas também para levar os judeus a se unirem em um só propósito. E trazendo para os nossos dias, hoje não é diferente. As dificuldades que nós vivemos são tantas, de todos os tipos, que nós realmente precisamos de líderes, de pastores, de ministros, usados por Deus para conduzir o povo à união, para que a obra de Deus seja edificada e cresça, e muitos sejam salvos. Precisamos então de uma liderança forte usada por Deus, para que a obra avance, para que a igreja de Cristo seja realmente unida num só propósito e viva em comunhão. Vamos ver então o que tinha de comum entre os judeus, qual que era a base da união deles. Desses judeus principalmente, desses que tinham sido libertos do cativeiro. Eles pertenciam todos ao mesmo povo, Israel. Confessavam a fé num único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado, o culto a Deus restaurado, conforme os ritos da lei. Eles haviam visto e estavam vivendo toda essa restauração de Israel e de todas as coisas ali. E haviam experimentado o despertamento espiritual desde o início, lá com o rei Ciro. Todos haviam ajudado na restauração de Jerusalém.
Então, eles tinham muitas coisas em comum, e as principais coisas: serviam um só Deus, pertenciam a um povo, a um mesmo povo, aparentemente, tudo para que fossem unidos, tudo para que estivesse tudo bem. Mas aí mais ou menos no meio da construção dos muros, era uma aparência de que estavam unidos. E aí trazendo para nós, né, essa união pós-exílio que vai acontecer então de verdade depois da intervenção de Neemias, que nós vamos estudar daqui a pouco. Essa união é que deve ser a referência para nós, para a Igreja de Cristo hoje. Em Gálatas 6:16 nós lemos: e a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Na igreja atual, a Igreja de Cristo, todos nós nascemos de novo. Todos os que nasceram de novo amam aos que são nascidos por Ele, por Jesus. Todos são aproximados dos outros porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre judeus e gentios, tornando-nos uma verdadeira família de Deus. Efésios 2:12-19. E só para citar, se você não assistiu, procura no canal, estão lá disponíveis os vídeos do trimestre passado. As lições 7 e 9 nós estudamos mais sobre isso, né? Que somos aproximados uns dos outros por Cristo. Cristo derrubou o muro de separação que nos separava, que separava os judeus dos gentios. Nós estudamos de forma mais profunda esse capítulo de Efésios 2, né? Essa passagem de Efésios 2. Em Gálatas 13:28 nós lemos: dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos mostrando que devemos ser um. E nós temos muitas coisas em comum, como eu já falei. Mas, se não cuidarmos, as pequenas coisas, ou aquelas coisas, as individualidades, a classe social, os recursos que cada um tem, se não cuidarmos, essas coisas podem sim provocar desunião, como aconteceu aqui com os judeus. E o Espírito Santo, ele trabalha no meio da igreja para que nós realmente sejamos um só corpo e uma só alma. Na união da igreja, nós temos apoio espiritual. Lemos Salmo 133:1, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Muitas vezes nós somos nascidos de novo, mas a família de onde a gente vem, nossa família de origem, não é. Ou então, nós que servimos a Deus, trabalhamos num local onde ninguém mais serve a Deus. E tudo isso gera atrito, gera um peso, é difícil, porque ouvimos coisas que não queremos ouvir. E aí, quando nós estamos lá na igreja, junto com os irmãos em Cristo, nós recebemos o apoio, falando: não, fica firme. Estamos aqui, nós te ajudamos, nós oramos com você. E esse apoio é importante, esse apoio espiritual, essa união. Em Gálatas 6:2 nós aprendemos que devemos levar as cargas uns dos outros. Embora tenha cargas que cada um deve levar a sua, como está no versículo do mesmo capítulo, versículo 5 de Gálatas 6, mesmo assim, quando reconhecemos que temos que carregar a nossa própria carga, que não há como dividir certas coisas, mas ainda assim nós podemos contar com as orações do corpo de Cristo, com os nossos irmãos, com esses com quem nós devemos viver bem, em união. A união nos faz mais fortes, conforme lemos em 1 Pedro 2, versículos 4 e 5. Uma pedra sozinha, ela pode ser jogada para qualquer lado, de um lado para o outro, mas quando essa pedra se une a outra pedra, que se une a outra pedra, podem ser usadas na edificação. E assim é a Igreja de Cristo. Um a um, vamos nos ligando, vamos nos unindo para que a igreja cresça, seja edificada e seja saudável. Jesus nos disse que o mundo saberia que ele foi enviado por Deus quando visse a união da igreja. Está lá em João 17, os versículos 21 e 23. E capítulo 13 também, versículo 35. Pela união da igreja, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Cristo. Os judeus, aqui, daí voltando para Esdras e Neemias, os judeus só conseguiram
restaurar o altar, reerguer o templo, reconstruir os muros, porque estavam unidos por conta dessa união. Em Eclesiastes 4:12, nós lemos que o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil, falando de união, de unidos. E o termo que conhecemos é o termo koinonia, que vem do grego, falando sobre comunhão verdadeira, nos remete, nos fala sobre deixar os objetivos pessoais em segundo plano, em prol de um objetivo comum maior, que só é possível ser alcançado com a união das forças, com a união das forças individuais. Companheirismo reconhecido uns pelos outros, conforme lemos em Atos 2:42, Gálatas 2:9. Como cristãos, devemos sim ter interesses em comum. E temos muitas coisas em comum, como eu já falei, novo nascimento, o amor de Deus, a aproximação que Cristo propiciou, derrubando o muro da separação. Temos a ceia do Senhor que nos une, conforme 1 Coríntios 10:16, a comunhão do Espírito Santo, 2 Coríntios 13:13, participação no sofrimento de Cristo, Filipenses 3:10. Nós temos muitas coisas em comum. Com certeza todos queremos estar na eternidade com Deus. Pelo menos a maioria deve estar esperando a vinda de Cristo, o arrebatamento. Temos muito em comum. Mas, quando nós colocamos as nossas individualidades na frente, nós deixamos de ver a coletividade, deixamos de ver essa união faz a força. Deixamos de ver a igreja de Cristo. E passamos a ver só nós. Aí as coisas começam a, literalmente, desandar, como se fala. A união começa a ficar fraca e se desfaz. Vamos entender então o que aconteceu ali durante a reconstrução dos muros que ameaçou a união entre os judeus. Os judeus, né, essa terceira leva que voltou com Neemias, eles voltaram sem nada do cativeiro e precisavam recomeçar do zero mesmo, que embora voltassem para suas casas, suas terras, mas não tinha nada, não tinha plantação, não tinha nada. E até plantarem, até colherem, enfim, tinha um tempo ali. Então eles pegavam dinheiro emprestado, não só para o sustento, mas também para pagar impostos, altos impostos, instituídos pelo governo ali, pelo rei, lá da Babilônia. Os que emprestavam para eles eram os próprios judeus, os mais ricos, os que já estavam ali há mais tempo, já tinham se estabelecido, enfim. E esses mais ricos estavam emprestando com juros e usura, que é o lucro em cima dos juros. Os juros deveria ser só a inflação, vamos dizer assim, né? Mas eles cobravam muito mais em cima, querendo ganhar dinheiro mesmo, querendo lucrar. Quando eles não recebiam esse empréstimo no tempo combinado, no tempo ali devido, eles executavam as dívidas dos judeus, pegavam bens, pegavam casas, terras e até os filhos dos devedores para serem escravos. Então os judeus estavam se tornando escravos dos próprios judeus. E quando Neemias ficou sabendo disso, algumas versões falam que ele ficou enfadado. É aquele momento que você tem que respirar fundo de cansaço de ver a situação. E aí Neemias ficou ali, cansado em extremo, irritado com a situação. Mas Neemias era usado por Deus, tinha a sabedoria de Deus. E ele agiu na hora certa e no tempo certo. Agora vamos entender por que isso estava acontecendo, principalmente por duas coisas. Falta de amor dos ricos com os mais pobres. Em Filipenses 2:3 nós vemos que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Em Efésios 4:2 nós vemos que devemos suportar uns aos outros em amor. Por que eu estou falando isso? Porque os judeus estavam escravizando os seus próprios irmãos, judeu escravizando judeu. Essa falta de amor. Juros com usura eram proibidos pela lei, está lá em Levíticos 22:36 e Êxodo 22:25. E a Bíblia nos fala em 1 Coríntios 8:12 que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo.
Então os judeus não estavam só com falta de amor, no sentido de escravizar os próprios judeus, mas eles também estavam infringindo a lei, quando estavam cobrando com usura, cobrando esses empréstimos com usura. E o segundo motivo, o primeiro sendo a falta de amor, o segundo, dureza dos corações. Os ricos queriam ficar mais ricos, de qualquer jeito, às custas dos mais pobres. Então o rico ficava mais rico e o pobre mais pobre. Me diga, se não parece realmente com os nossos dias, com os tempos em que nós estamos vivendo. Neemias, então, ele fez o que? Ele convocou um grande ajuntamento. Está lá em Neemias 5, versículos 7 e 8. Uma reunião, uma assembleia para resolver esse conflito, que Neemias, muito sábio, viu que os muros ainda não estavam completos, a obra não estava terminada e que se esse conflito aumentasse, a desunião ia aumentar e que eles não iam ter êxito em terminar os muros. Então, ele agiu certo. Parou tudo, parou ali para analisar e tomar uma decisão, propor algo para os ricos, para que resolvesse esse conflito e a obra continuasse. Vamos ler Neemias, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. O 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. O 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis com vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então ele chama atenção falando que quando eles voltaram, muitos judeus já eram escravos de outros povos. E eles fizeram o quê? Pegaram do próprio dinheiro e foram e compraram esses irmãos de volta. Resgataram da escravidão. E aí, depois de ter resgatado dos outros povos, agora então eles mesmos estavam transformando esses judeus em escravos. Mostrou ali então o problema. No versículo 9 nós vimos que então esses ricos, esses nobres, esses magistrados, eles ficaram quietos, eles se calaram porque não tinham o que responder. Eles viram que realmente eles estavam errados. E Neemias continua no 9. Não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos? E aí no 10, Neemias fala assim: também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Então Neemias se coloca junto na situação, porque ele também tinha emprestado dinheiro para os pobres. Mas a Bíblia não fala aqui em nenhum outro lugar sobre usura. Então entende-se que Neemias havia emprestado apenas a juros, mas sem usura, o que era proibido por lei. Ele chama atenção e ele propõe então que não seja cobrado mais então essa usura e nem os juros, que cesse ali essa cobrança e principalmente o resgatar, o executar as dívidas, tomando das coisas dos judeus e principalmente tomando dos filhos e dos familiares para tornar escravo, que isso acabasse ali. E eles aceitaram a proposta. Eles aceitaram e falaram: ok, vamos fazer isso, vamos devolver as terras, vamos devolver aquilo que nós pegamos executando as dívidas e vamos então encerrar aqui. Em Neemias ainda, no versículo 12 nós lemos que ele chamou os sacerdotes e fez com que esses ricos e nobres jurassem isso, o que eles iam fazer, que eles tinham aceitado o propósito de Neemias, jurassem diante dos sacerdotes, para que não voltassem atrás na palavra dada. E dessa forma Neemias resolveu então esse conflito entre as classes sociais. Tudo isso aconteceu aí no meio desses 52 dias de reconstrução, e Neemias agiu muito rapidamente e conseguiu êxito como líder de resolver o conflito e continuar a reconstrução. Poucos dias depois, nós vamos ver então em Neemias 6 e 15, que a obra chega ao fim e eles conseguem concluir a reconstrução dos muros. Se o líder
se o ministro, se o pastor não agir logo para resolver um conflito, o conflito só vai aumentar, vai criar inimizades, desunião, e se continuar sem atenção nesse conflito, ele começou pequeno e cresceu, pode até provocar divisão na igreja. Uma das atribuições do ministro, do pastor, é justamente manter a ordem e a união do povo. Em Mateus 5:9, nós lemos que bem-aventurados os pacificadores. E é isso que nós devemos buscar, promover a paz no meio do povo de Deus. Desunião é obra da carne, está lá em Gálatas 5:19 e 20. E a desunião entristece o Espírito Santo, como nós lemos em Efésios 4, versículos ali 30 e 31. Tudo o que provoca divisão no meio do povo de Deus entristece o Espírito Santo. E desunião é exatamente uma divisão, né? Enfraquecimento da comunhão dos irmãos. E isso entristece o Espírito Santo de Deus. Em 1 João 4:21, nós vemos que quem ama a Deus, ame também seu irmão. E 1 Coríntios 13:5, o amor não busca seus próprios interesses. Como igreja de Cristo, como participante do corpo de Cristo, nós devemos sempre buscar os interesses da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, da coletividade, como eu gosto de falar. Buscar sempre promover a paz e a união entre os irmãos. Lá em João 17:4, nós vemos que a união entre os irmãos é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Leia o capítulo 3 de Neemias e observe quantas vezes que tem essa expressão ao seu lado, entre os que estavam ali reconstruindo. O escritor de Neemias fala, a família tal, o fulano de tal, e ao seu lado, fulano de tal, e ao seu lado, fulano de tal. Porque para trabalharmos na obra de Deus, para fazermos parte da igreja de Cristo, é lado a lado, é ombro com ombro, porque daí assim, juntos, unidos, somos melhores, somos mais fortes, alcançamos mais para Cristo e juntos chegaremos na eternidade, ao céu. Leia 1 Coríntios 12. Vamos então, eu te proponho, eu te convido nessa responsabilidade de fazer a nossa parte para que a comunhão, para que a união no meio do povo de Deus seja cada dia mais forte e real. Eu te convido a olhar menos para as nossas coisinhas, para aquilo que achamos que deve estar em destaque, e olhar mais para Cristo e olhar mais para a igreja de Cristo como um todo. Precisamos aprender mais a viver em paz e em união com os nossos irmãos. Mais amor de Deus nos nossos corações. Mais amor ágape saindo de nós. Mais amor ágape nas nossas ações, no nosso comportamento, na nossa fala. Vamos juntos promover mais união no meio do povo de Deus? Fique com essa pergunta e responda, vivendo o seu dia a dia da forma que agrada a Deus. Amém? Deus abençoe, obrigado pela companhia e até a próxima lição.